E aí, pessoal, tudo bem? Vou gravar a aula no curso de Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre o tópico crescimento. A aula deveria ser do Diogo Granella, que não está no slide. Ele deu a aula segunda-feira, porém teve um problema na gravação, então não conseguimos subir o vídeo. E nenhum outro dia ele pôde gravar por causa da faculdade, do trabalho dele. Então eu estou gravando no lugar dele, vou usar a mesma apresentação, tá bom? E vamos que vamos. Espero que seja algo pontual na vida de vocês, que seja algo que sejam tomados de poder, tomados de entendimento e assim prossigam. Amém? Então, vamos falar sobre isso, crescimento espiritual, amém? Introdução. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Esse é o caso de alguns de vocês. Acredito que tem alguém, pessoas aqui no grupo de aula que já são crentes por algum tempo, já são cristãos, já têm algumas ideias de fundamentos cristãos da Bíblia bem firmados no coração. Porém, creio que a maioria de que vocês estão aqui são ainda bebês. Bebês não apenas, não no sentido literal, mas no sentido espiritual, onde carecem de algo. E não é errado, vocês não estão longe do processo, muito pelo contrário, vocês estão começando algo maravilhoso, que é começar a caminhar com Cristo, começar a caminhar com as diretrizes dele. Está escrito em 1 Pedro 2:2. Se alimente daquilo que é bom. É legal porque nós conhecemos mais a Deus, nós se enchemos mais dele, não na medida que ele se revela, mas na medida que nós temos fome. Ele tem uma ordem clara: feliz aqueles que têm fome e sede. Ou seja, quando nós temos fome e sede de Deus, ou seja, daquilo que ele tem, daquilo que ele, para conhecer mais ele, para aquilo que ele tem para falar sobre você, para falar sobre a sua cidade, falar sobre a sua família, para conhecer mais dele, da Trindade, de Jesus, do Espírito Santo. Felizes são eles, porque esses saberão o que é salvação, esses saberão quem é Cristo de verdade. Isso é muito louco, isso é muito insano. Se você pega os antigos avivamentos que aconteceram, por exemplo, da Rua Azusa, tem um livro chamado Histórias da Rua Azusa. Cara, lê esse livro, é extraordinário. Vai mudar a sua fé de verdade. Onde a presença de Deus era tão densa que você conseguia tocar. As crianças brincavam de esconde-esconde na nuvem do poder de Deus. E literalmente, elas brincavam de esconde-esconde tão denso que era aquele lugar. Eu creio que não apenas Deus quis que aqui fosse, mas o coração humano, o coração daquelas pessoas de Los Angeles, estavam com fome e sede de Deus. Eles sabiam que é só Deus que pode fazer isso, que só Deus pode nos encher mais e mais e mais. Então, é isso que vai acontecer. Na aula teve uma apresentação dos participantes, creio que isso não vai acontecer por vídeo gravado. Crescimento natural, crescimento espiritual e paralelo entre natural e espiritual, também? Vou pular aqui. Processo. Como crianças renascendo, desejo espiritual, não. Crescer para a salvação é um processo. Aqui tem um fluxograma aqui, né? Porta, caminho, vida. É muito insano porque eu gosto de falar assim, algumas pessoas aceitam Cristo por uma emoção. Isso não é errado, muito pelo contrário, glória a Deus pela sua emoção, porque isso prova que você tem alma, e alma foi Deus que criou. É incrível isso. Mas quando nós só conseguimos não ter uma salvação, mas ter entendimento da fé que nós temos a partir de um caminhar com Cristo. Nós começamos a não apenas aceitar a fé, mas nós começamos a entender os seus fundamentos. Começamos a entender que salvação não é por nossas obras, mas é pela nossa fé. Nós começamos a entender o real sentido de pecado, que nós não somos bons e pecamos, muito pelo contrário, nós já somos pecadores. Isso nunca vai mudar, nós somos pecadores. E o sangue de Jesus nos tirou dessa culpa. Mas ainda continuamos sendo pecadores, porque nós erramos lá em Adão e Eva.
Então, entender cada parte da fé cristã é esse conhecimento, é esse leite espiritual, depois começa a ser um alimento mais sólido, onde até Paulo fala, primeiro leite materno, mas vocês já são adultos, onde o leite materno não compensa mais, tem que ser algo sólido. Então, é esse caminho e é natural, é um processo. Eu gosto de falar que cada pessoa tem um processo. Ninguém tem um processo igual ao outro, porque cada pessoa tem um relacionamento com Cristo, cada pessoa tem um momento com Cristo. E isso é incrível. Aquele uso do versículo, né? Entra pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta, apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Aqui o paralelo é difícil. Não que é difícil, mas é um caminhar, é um processo. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo, automaticamente ele é o centro da nossa vida. A partir do momento que ele é o centro da nossa vida, tudo aquilo que ocupava esse lugar tem que sair. Nada é mais importante que Cristo. A nossa família não é mais importante que Cristo. As nossas vontades não são maiores que Cristo, por mais que a família é preciosa, por mais que nossas vontades também são boas, algumas. Mas ela não é o centro que rege a nossa vida. É Cristo, e somente Ele. Não é mais aquilo que eu quero, mas aquilo que Cristo quer. É como se fosse pegar Romanos 7, que fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu faço. Em Romanos 8, ele fala, eu sou amado por ele. Eu sou mais vencedor que ele. Eu sei que nem a morte, nem a vida, nada vai me separar dele. Ou seja, a gente tem um entendimento que Cristo é o centro da vida dele. Que é através da graça que ele é levado pelo processo. Eu gosto de falar uma frase que é muito incrível e talvez vocês não tenham um entendimento completo agora, mas eu creio que daqui a algum tempo isso vai fazer muito mais sentido para vocês, onde a graça de Deus não apenas nos salvou, mas ela também nos ensina todos os dias. É através dela que nós entramos no processo. É através do ensinamento, através da graça de Deus, que nós somos levados a um pleno entendimento dele. Incrível isso, né? É através da graça de Deus que nós somos levados a ter a fé em Cristo Jesus. E aqui ele começa a explicar, né? A porta é a conversão, ok? Então, felizes aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. O caminho é o processo, é contínuo e progressivo, ela nunca vai parar. Ela nunca vai parar. Por mais que esteja quando Jesus voltar, eu creio que até quando Jesus voltar, nós vamos ainda continuar caminhando, porque ele nos criou com a plena, perfeita vontade dele. E eu creio que nós vamos ter toda a eternidade para descobrir isso. E a vida é a salvação instantânea. Aqui ele fala sobre estágios de santificação. A santificação inicial, a santificação progressiva no caminho e a santificação final. Que é basicamente isso, a santificação inicial, a salvação. É a partir do sim para Jesus que uma santificação começa a operar em nós. Essa santificação, claro, tem os nossos passos sobre oração, sobre se renúncia, sobre dizer não a certas coisas, mas eu acredito também que é um processo que a graça de Deus vai nos levando. Essa santificação progressiva, essa graça, é o caminhar com Cristo para a segunda vinda dele, que é a glorificação. Ok? Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter o corpo glorificado, e isso é incrível. É muito incrível, muito incrível. Após passar pela experiência da porta, não significa que não fomos salvos, mas é mais para experimentar dentro da salvação, ok? Então, não é dentro de uma conversão que experimentamos a salvação por completo. Bem? O novo nascimento. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que nasçam de novo. O novo nascimento não é natural, é espiritual, fato. O nascimento e o processo de crescimento espiritual pode ser comparado ao natural. Caso alguém se converta aos 50 anos de idade, ainda assim será uma criança recém-nascida, pois ela acabou de estar aceitando Jesus e está no novo caminhar. Existe um processo para o crescimento, e nesse processo existem etapas a serem atingidas.
E para cada etapa existe um alimento adequado. Crescimento, estágio de crescimento, alimento, dieta para cada estágio. Ou seja, a cada etapa que você vai crescendo, um novo entendimento você vai tendo. E isso é normal, porque Deus começa a se revelar cada vez mais e mais e mais e mais. Ele não se revela totalmente com todo o seu esplendor de uma vez. Talvez sim, talvez não, mas aquilo que ele vai começar a alimentar você é etapa por etapa. Ele não vai pedir atos de fé maior que você pode dar. Ele não vai pedir combates maior que você pode combater. Isso é incrível. Eu falo por mim, porque a cada ano, a cada meses que passa, eu tenho um novo entendimento que não que aquilo que eu aprendi era errado, mas eu começo a entender algo mais profundo, de me debruçar na palavra de Deus, ler capítulos, entender os fins dos tempos, entender aquilo que está acontecendo hoje. Cada tempo, a sua maturidade é pouco a pouco, tá bom? Maturidade e herança. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores ao teu tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, também Deus se tornou herdeiro. Temos uma herança dada por Deus. Ele não está acessível apenas porque nós tornamos filhos. A herança só sai entrar quando o filho atingir a plena maturidade espiritual. A salvação não garante que alcançaremos a maturidade espiritual. Nascemos espiritualmente como recém-nascidos, devemos atingir essa fase adulta. Amém? Você pode estar num momento da sua vida e você fala, cara, acabei de aceitar Jesus. Eu creio que a partir do seu sim, você tem acesso a tudo aquilo do reino. Mas a cada etapa do reino que será entregue em tuas mãos é através de um caminhar constante com a palavra de Deus. A maturidade não é sobre aquilo que você faz, mas é aquilo que o tempo que você se relaciona. Amém? Não é o que você continua fazendo, mas é o tempo que você desbruça para estar em relacionamento com o eterno, com Cristo. É isso que ele quer, não quer obras apenas por obras. Ele não quer apenas uma obediência cega. Ele está se importando com o seu coração, porque o seu coração é importante. A intenção que está atrás dele, o cuidado que ele tem por você, começa pelo seu coração, por isso que ele fala em Provérbios 4:23, guarde o seu coração, porque dele provém a sua vida. Etapas. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a gente germina e cresce, embora ela não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então um grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice porque chegou a colheita. A semente germina, depois ela produz a erva, depois ela produz a espiga, depois o grão, cheio na espiga, mas o grão não pode ser colhido enquanto não estiver maduro. No reino de Deus existem estágios. Chegaremos na maturidade espiritual depois de percorrer esses estágios. Tempo mínimo, o tempo não é garantia de crescimento. A maturidade espiritual não é questão de tempo, é questão de relacionamento, é questão daquilo que Deus está fazendo em sua vida. É através de atos de fé, é através de atos de obediência, mas não cega, mas obediência naquilo que ele é. De fato, embora essa altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O tempo não é garantia de crescimento. Muito incrível. Estágio de crescimento. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, o Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento da doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade de amor, crescemos em tudo naquilo que ela é a cabeça, Cristo. Aqui tem alguns estágios: aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o dia a dia seu com Cristo, com a palavra de Deus, aquilo que é o aperfeiçoamento em oração, em comunhão. Amém? Comunhão. Creio que aqui todos estão inseridos em discipulados. Se vocês não estão inserindo em discipulado, quero que vocês mandem uma mensagem para mim urgentemente, porque nós queremos ligar vocês a pessoas que cuidarão e andarão junto com vocês. Amém? Crescer qualitativamente, perfeita varonilidade. Não importa o quanto de conhecimento você tenha. Importa aquilo que Deus está fazendo através disso. Não sejamos mais como crianças. É diferente de recém-nascido. Nossa mentalidade de cuidado deve ser adequada. Top. Criança, ingenuidade. Jovem, rebeldia. Adulto, pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós passamos por estágio igual à vida natural. Quando nós somos crianças, nós somos ingênuos. Quando somos jovens, nós somos rebeldes. Nós confiamos demais no nosso vigor. Mas quando nós chegamos a uma etapa onde nós entendemos que a rebeldia não funciona, ser ingênuo não funciona, mas ser totalmente confiante naquilo que Deus está fazendo. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que desde o princípio. Incrível. Filhinhos, pecados perdoados, paternidade. Jovens, andar em vitória. Paz, intimidade, cuidado. Etapas. Amém? Dieta para cada fase. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sem alimento, não há crescimento. Também qual que é o seu alimento? Palavra. 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 Vitamina B. Vocês precisam de vitamina B. Bíblia. Muito bom. Vocês precisam de vitamina B. Bíblia. Amém? Sem Bíblia, você não é um cristão. Sem Bíblia, você não é um filho. Sem Bíblia, você não é nada. Muitas pessoas julgam: eu não consigo escutar a voz de Deus. Vocês não escutam a voz de Deus porque vocês não leem a Bíblia. Amém? Ah, Rafael, eu não sei profetizar. Não sabe profetizar porque não lê a Bíblia. Amém? Eu não consigo conhecer Cristo porque não lê a Bíblia. Quem tem os meus mandamentos, ele os obedece. Esse é o que me ama. A quem me ama será amado por meu Pai. Eu também amarei e me revelarei. Abaixo do relacionamento com Deus, o relacionamento que criamos com a sua palavra. Amém? Eu quero fazer uma atenta a essa passagem. Aqui está falando que Deus ama aquele que o ama. Deus ama você independente do que você ame ou ele não. Mas aqui ele está falando totalmente ao contrário. Ele está falando assim: por você estar em mim, por você já ser salvo em mim, através da sua salvação você me ama. Você não me ama buscando uma salvação, você me ama porque já é salvo. Entende? Amém? Se você transmitir as instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutridos com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Quanto a isso, temos que dizer coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora essa altura já devem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, os caras não leram a Bíblia. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Quem tem alimento de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. As coisas pelo exercício constante. Amém? Exercício constante, o que é isso? Leitura da palavra, a prática da palavra, ensinar a palavra. Amém? Tornar aptos para discernir. Ou seja, não é aquilo que você consegue fazer, mas é aquilo que Deus faz através daquilo que você faz. Amém? Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como os carnais, como as crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e a visão de vocês não estão sendo carnais e agindo como mudantes, sem a palavra não há crescimento, mas com uma dose errada, um nível errado de conhecimento da palavra, pode também ter intoxicação.
Ok? É como se aquelas pessoas que usam pequenos trechos para deturpar totalmente aquilo que quer dizer. Exercício espiritual, disciplinas espirituais. Precisamos de exercícios espirituais para crescer. Mas o alimento sólido para os adultos as faz pelo exercício constante. O que é esse exercício? É o perdão, a caridade, o amor, piedade, orar, dotar, testemunho, servir. É aquilo que está escrito em Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito Santo. É domínio próprio, mansidão, é amor, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, paz. Amém? Pratica aquelas coisas. O seu caráter é transformado não pelos dons, mas pelos frutos do Espírito Santo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces da vida. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aqui está falando assim, aquele que construiu a casa na rocha, ela foi sustentada. Aquele que construiu na areia, caiu. Onde está sendo a sua base? Onde está sendo a base do seu crescimento? Aquilo que você faz, aquilo que você quer ter reconhecimento ou simplesmente na palavra de Deus? E para terminar, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenho sido aperfeiçoado. Paulo fala, mano, Paulo, quarta de Filipenses, a última carta que ele está escrevendo, uma das últimas cartas que ele está escrevendo. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso já, também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, Cristo Jesus. É incrível porque Paulo, depois de tudo que ele fez, ainda ele fala, deixa eu arrumar a câmera aqui, ainda ele fala, cara, eu não consegui ainda, eu não cheguei no limite. Ou seja, é um andar constante. Amém? Espero que essa aula tenha tocado o fundo do seu coração. Eu oro para que comece a dar frutos dentro de você, na sua família, na sua comunidade, dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Declaro isso. Espero que tenham aprendido esse crescimento. Amém? Declaro cada palavra escrita aqui seja como um rema na sua vida. Seja como uma palavra que penetra no mais fundo da nossa vida. A palavra que separa a medula do corpo. Em nome do Senhor Jesus. Nós chamamos. Amém. Amém? Então, até a próxima aula. É isso aí. Tamo junto.